Sabe o que que pega, meu parceiro? Sabe o que pega? É que o São Paulo já entra com 2 a menos a grande maioria dos jogos. E tem uma coisa que eu acho que é muito mais importante do que jogadores mesmo. Jogadores estão devendo, né? Vou falar aqui do Luciano, vou falar do Rigoni, do Cédric Soares, falar também sobre Enzo Dias, Ferrarese também. Agora vem cá. Não daria pra diretoria do São Paulo ter levado o time pra Quito 10 dias antes? Não é pra tratar essa Libertadores da América como se fosse a última coisa da vida. O São Paulo ele tinha a obrigação de tratar essa Libertadores da América como se fosse a última coisa que ele tinha pra fazer no ano, porque era. A janela de transferência já fechou. No Brasileirão você já não cai e também já não sobe e não vai pra lugar nenhum. Você não tem mais o que fazer no ano, a não ser tentar ganhar uma Libertadores pra aliviar, né? Pra deixar o São Paulino um pouco mais empolgado, deixar o São Paulino um pouco mais otimista, trazer de volta pra gente um pouco do que é o espírito de competição, um pouco do que é o espírito de luta, um pouco do que é um time campeão. E aí do nada você vê um time morto, né? Fulminado ali em campo, despedaçado em campo. Eu quero realmente acreditar que o Ferreirinha ele tava fora do São Paulo porque ele passou mal. Eu quero realmente acreditar. Porque assim, Luciano e Rigoni, o Ferreirinha joga mais que os dois juntos. Não é que ele joga mais que os dois, ele joga mais do que os dois juntos. Então é impossível que o Ferreirinha tivesse condições e o Crespo colocou ele no banco. O Crespo também colocou o Rodriguinho no banco de reservas, né? O que deu muito o que falar. Mas assim, vem cá. 2 a menos todo jogo, hein? Joga com 2 a menos todo jogo. E um deles vocês não gostam que eu fale. Né? Um deles vocês não gostam, não curtem que eu chegue aqui e fale, não. Mas eu vou falar também, não vou poupar, não. Porque é o seguinte, vamos lá. Se você puder deixar o like aí, meu amigo, deixa o like pra dar uma moral no vídeo. Eu sei que o São Paulo, ele perde em Quito, tem chance ainda, mas assim, tomar aquele segundo gol foi muito dolorido, né? Foi muito sofrido. E é um erro nosso, um erro do Pablo Maia que dá uma dormida, né? Um vacilo tremendo, inacreditável, aliás, em seu Pablo Maia. Né? O Luiz Gustavo já fez isso uma época, agora você faz em outra época. Tivemos o Marquinhos lá, o Xuxa, no passado. Agora Pablo Maia errar na intermediária ali, sabe? É uma coisa que é difícil ver e é uma coisa que incomoda muito. Pega muito mesmo. Mas vamos lá, você pode deixar o like aí, se inscrever no canal também, eu te agradeço, tá? Seja muito bem-vindo aqui na coletiva do Juba. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Entra com 2 a menos. Não vem. Ó, você pode elogiar pra mim o Enzo Dias, tá? Pode tentar elogiar pra mim o Enzo Dias, fala que ele marca bem, coisa e tal. Eu tenho as minhas ressalvas e não é só no ataque. Ali na frente, ele é um peso morto. Ele, quando o São Paulo tem 3 zagueiros, cara, não pode pôr o Enzo Dias. Você tem 3 zagueiros, você não pode pôr o Enzo Dias. Quer colocar uma linha de 4 atrás? 2 zagueiros, um lateral direito, um atleta, né? Não o cadáver. Põe um atleta, não põe aquele cadáver, não dá, o morto. Põe um atleta na lateral direita e aí na esquerda você pode pôr o Enzo, mas com 2 zagueiros. Pra pôr 3 zagueiros, o Enzo tem que ser ala. E ele não é ala nem aqui, nem na China, nem no Japão, nem em Marte, ele não é ala. Esse cara não sabe cruzar uma bola. Ele passa do meio campo, ele não tem mais o cacuete de ser jogador de futebol. Então assim, beleza, Juba ele marca. Contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, passamos vergonha. Entrou um pontinha direita lá, canhotinho que veio do salão, deu até dó do Enzo Dias. Contra Mirassol, pênalti bobo. Contra Flamengo, Luiz Araújo, pênalti bobo. Sabe, é sempre um pênaltizinho bobo. Hoje entregou a rapadura também. É que calhou de não sair o gol. Quando o Pablo Maia entrou, aí saiu o gol. Então o Enzo Dias, pra mim, num sistema de 3 zagueiros, tira. Quer deixar 2 zagueiros, pode pôr. Sistema de 3 zagueiros, tira esse rapaz que ele não consegue. Não dá pra falar que ele consegue, ele não consegue. É inútil, é impraticável. Não tem sentido. Ele como ala, cara, pelo amor de Deus. Eu respeito opiniões contrárias à minha, porque o Enzo Dias eu concordo que dá muito o que falar, sabe? Agora vem cá, Cédric Soares. O Cédric Soares, ele é um jogador, assim, que ele beira o ridículo, cara. Ele beira o vexame. Ele beira o ridículo. Ele beira, assim, o inexplicável. É um cara que não consegue apoiar, ele não consegue marcar, ele acha que é proibido tocar pra frente, ele só toca pra trás e agora chegou o Mailton. Ainda bem que o Crespo tirou o Cédric no intervalo e colocou o Mailton. Tomara que o Mailton tenha ganhado a posição, porque o Cédric é 1 a menos. O São Paulo com 3 zagueiros e Cédric e Enzo, 2 a menos.
Tomara que o Mailton tenha virado titular. É o primeiro jogo do cara, muito tímido ainda. Na bola parada você vê que vem aquele escanteio açucarado, perigoso. Riquelme batendo, a bola cai pesada ali e ele consegue fazer. O Enzo Dias é o Cédric Soares é um zero à esquerda, um peso morto que não faz absolutamente nada. E aí o Crespo hoje tem aí dois pontos aqui. Um é o Tolói e o Ferrarese. E o Ferrarese pra mim não fez uma partida boa, não comprometeu, mas não tava lá também, né? Não tava ali salvando. O zagueiro tem que salvar. E o outro foi tirar o Rodriguinho do time, né? Muitos São Paulinos me cobrando aqui, Jubão, e aí o Rodriguinho? E o Rodriguinho, eu falei, poxa, o Marcos Antônio pra mim é mais meia do que o Rodriguinho. Ah, tem que escolher um só. Para ou ímpar aí? Você escolhe quem? Rodriguinho ou Marcos Antônio para meia? Eu escolhendo primeiro, eu pego o Marcos Antônio. É que o Bobadilha e o Pablo Maia fizeram partidas ruins. O Pablo Maia não estava mal e entregou a rapadura, então é nota 0. E o Bobadilha, nota 0. Jogo horroroso. Abaixo da crítica. Muito, muito horroroso. Agora vem cá. Quando coloca o Marcos Antônio de meia, eu não tiro a razão do Crespo, não. É que hoje a partida do Luciano... Eu já falo do Luciano e do Rigoni, tá? Mas o Marcos Antônio, ele criou muitas jogadas. O Marcos Antônio é o melhor jogador do São Paulo, tá? Ele e o Ferreirinha, antes das contusões, o Marcos Antônio é quem tá carregando o piano pro São Paulo. É o cara que tá fazendo chover. E ele lançou bola pro Rigoni, pro Luciano, ele colocou os caras na cara do gol ali. Só que os caras não conseguem, não estão na mesma frequência que o Marcos Antônio. O Marcos Antônio joga muito mais que todo mundo. Então se me pergunta aí, o Crespo errou de tirar o Rodriguinho? Eu não considero. Não tô aqui passando pano pro Crespo, não. Tô criticando o Crespo com o Enzo Dias e o Enzo Dias eu não tô nem criticando porque eu acho que o Enzo não dá conta de jogar o jogo inteiro. Até concordo com isso. Mas Cédric Soares, manda esse cara pra casa dele, cara. Manda esse cara embora do São Paulo. O cara não pode ser banco. Cédric Soares não pode ser banco do São Paulo. Vai custar a Libertadores, ele para na marcação, ele é improdutivo. Tem que pôr o Mike no banco do Mailton e acabou, meu amigo. E tira esse cara daí. Então eu tô criticando o Crespo pela escalação do Cédric Soares. Mas não é uma crítica também. Eu acho que se eu tivesse lá também teria colocado. Como é que você pega o Mailton e coloca no primeiro jogo? É complicado. O cara acabou de chegar. Vai pôr na quarta de final da Libertadores. O São Paulo vacilou. O São Paulo vacilou. A diretoria do São Paulo tinha a obrigação e o dever de colocar o time lá em Quito 10 dias antes os caras ficarem treinando. Ah, não viaja antes por quê? Porque tem que ir muito, não sei também, tá? Mas será que é porque tem que ir muito conselheiro junto no avião, a conta fica cara, tem hotel? Não sei por que o São Paulo não faz. Eu não sei o que acontece, mas era pro time não encarar o Botafogo. O time reserva contra o Botafogo, que se lasque o Brasileirão com o Botafogo, sabe? E coloca o time pra treinar em Quito. O São Paulo de igual pra igual, fisicamente falando, contra a LDU, o São Paulo goleia a LDU. O problema é que a LDU só ela corre, o São Paulo tá morto. Claramente, um cara igual o Pablo Maia entregar aquele gol, ele tá cansado. O Cédric Soares, que é um jogador horroroso, ele não estava sendo tão horroroso aqui no Brasileirão. Ele foi pra Quito, você não pode pôr um cara desse na altitude do Equador, cara. Não dá conta. Não dá conta, não aguenta andar. O Arboleda sentiu, o Ferrarese sentiu, isso tá claro e notório. Então o São Paulo, ele fica se matando ali pra fazer duas competições, quando na verdade nós tínhamos que ganhar essa Libertadores. O Ferreirinha aparentemente sentiu, né? Passou mal, tomou bombinha lá de oxigênio e tal, ficou zoado. Aí tudo bem, o Crespo tinha Tapia, Dineno e Rigoni. Ele escolheu o cara que ele mais confia. Se escolhe o Dineno, tá bom. Se escolhe o Tapia, tá bom. Se escolhe o Dineno, o Rigoni, tá bom também. São todos os jogadores que... tem que provar ainda no São Paulo. Nenhum tá consagrado. Nenhum ali você fala, nossa, deitou. Não. Tá tudo panguando ali no tricolor ainda. Então colocar o Rigoni é um cara que é da confiança do Crespo. Entrou bem no jogo passado. O Crespo não fez errado. Aí você me fala assim, Juba, o Rigoni não dá. E o Luciano dá? O Luciano, quando o Crespo começou no São Paulo, é igualzinho quando o Carpini começou. O Carpini começou, o Luciano era um tanque. Era gol a toda hora, era um monstro, tá? Maravilha. Quando o Zubeldia estreia, começa aqueles 5 primeiros jogos, o Luciano era o Van Basten. O Luciano era o Klinsmann, um monstro. Quando, do nada, o Crespo começa, o Luciano é mortal, monstruoso, letal. Tudo que ele faz dá certo. Já caiu.
Já caiu o ímpeto. E é pra tirar o Luciano do time? Não. Mas assim como o Rigoni jogou muito mal, o Luciano perdeu um monte de gol. O Luciano perdeu gols feitos, cara. Então, assim, não dá. Se você pensar hoje no Ferreirinha, o Ferreirinha, ele joga mais do que o Luciano e que o Rigoni. O Luciano no Brasileirão joga bem, dá certo e tal. Até concordo. Mas o Ferreirinha tá num nível acima. E o Marcos Antônio, lembrando que eu não quero criticar o Crespo aqui, acho que nem cabe, tá? Eu teria feito a mesma coisa. Meu meio campo hoje seria Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antônio. Vendo agora, com o leite derramado já, aí a gente fica aqui falando, o Crespo errou. Beleza, mas eu também teria escalado o Marcos Antônio de meia, o Bobadilla e o Pablo Maia. O Pablo Maia e o Bobadilla estavam jogando muita bola. Hoje o Bobadilla pior homem em campo e o Pablo Maia entregou a rapadura, pior homem em campo também. E o Marcos Antônio, quando joga de meia, ele ter o dom da criatividade, ele consegue criar. Então não acho que o Crespo errou aqui. Eu acho que faltou o Rigoni pegar a bola e falar, eu existo, eu tô aqui, eu preciso jogar um pouquinho mais de futebol. O Luciano, a mesma coisa. Tem que pegar a bola e falar, eu existo. Vou ter que jogar um pouquinho mais de futebol, que só essa merreca aqui que eu tô jogando não dá. Luciano e Rigoni. Então, quando eu olho pro Ferreirinha entrando, eu vejo que existe possibilidade. O cara dribla, o cara pega a bola, cai pra cima dos marcadores, chuta, quase fez um gol. Então, assim, difícil demais fazer essa análise quando seus melhores jogadores estão os piores em campo. Hoje o Arboleda, se não tenho a menor dúvida, o Arboleda é um equatoriano que sentiu a altitude do Equador. Hoje ele tomou um cartão amarelo bobo ali que ele não conseguiu correr com o marcador. O segundo gol que o Pablo Maia é culpado, que fique claro. O Arboleda que eu conheço, naquela dividida lá que o atacante dos caras acelerou a bola, o Arboleda teria tirado, ele dá um toquinho meio desequilibrado ali, não consegue desarmar, culpa zero para o Arboleda. Mas se é aqui no Brasil, se é num país que não tem altitude, e o São Paulo estava mais ambientado, o Arboleda tirava aquela bola mesmo com o Pablo Maia errando. Então, assim, pra mim é meio inaceitável, sabe? O Tricolor chegar e não jogar essa Libertadores da América, não levar a sério. O São Paulo na Copa do Brasil, ele teve a moral de colocar Tapia, Sabino e Jandrei pra bater pênalti. Jandrei jogou o primeiro jogo, tomou gol no meio das pernas, no segundo ele entra por causa de uma expulsão do goleiro. Então assim, o Jandrei, ele foi colocado pra jogar o primeiro jogo. Nós abrimos mão da Copa do Brasil, tratamos com desdém, com descaso, merecemos perder pro Atlético Paranaense, que é um subtime que o Corinthians nem tomou conhecimento. Nem tomou conhecimento. Agora nós tínhamos que ter passado daquele Atlético Paranaense. Quando chega na Libertadores, você tem que levar isso aí a sério. Já não levaram a sério pagando os 12 milhões do Marcos Leonardo. Lembra disso? Falei pra vocês. Coloca o Marcos Leonardo pra jogar. Ah, mas é 12 milhões por 4 meses. Quanto ganha na Libertadores se você só avançar e passar pela própria LDU? Ganha uma fortuna, sabia disso aí? Só de você passar da LDU já ganha uma fortuna. Então o São Paulo tinha obrigação de reforçar esse time. Hoje não tem centroavante. O Luciano, que eu gosto como centroavante, não tá jogando nada mais. Então teria que talvez tirar o Luciano. Colocaram um centroavante do nível do Marcos Leonardo. Não colocaram. Diretoria, não tem os 12 milhões, não tenho. Demorou, então não coloca. Aí chega e não leva o time antes pra treinar na altitude. Sabe, e abandona o São Paulo. Aí você vê postagenzinha de cara torcedor aí da organizada com champanhezinho lá torcendo no aeroporto. Nada contra, pelo amor de Deus. Você vê conselheiro viajando. Tomara que esses caras estejam indo com a grana deles mesmo. Tomara que o São Paulo não esteja bancando essa palhaçada aí de última hora e não quis mandar o time lá antes com medo de gastar com caras que não deveria, como ele fez nos Estados Unidos. Dá uma foto com 200 caras na foto lá. Tudo ali, acho que o São Paulo tava bancando todo mundo, né? Eu acho. Então, assim, é difícil de acreditar, mas é difícil também de digerir uma derrota que o São Paulo perde por causa de uma questão física. E a parte física daria pra ter resolvido, era só ter ido um pouquinho antes, na verdade. Aí é duro. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse like aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!